Missão Impossível é possivelmente a minha franquia preferida das que estão em andamento, importante deixar isso claro. Talvez tenham outras franquias que eu gosto mais, agora dessas que seguem igual, sem ter tido nenhum tipo de reboot, que continuam lançando filmes, eu acho que Missão Impossível é a minha preferida sim. E os motivos pra isso são diversos, mas eu acho que eu consigo resumir aqui pra vocês no comecinho do vídeo, dizendo que o principal deles é que não existe nenhum filme dessa saga do Ethan Hunt que eu acho ruim, tá ligado? Tem os que eu gosto mais, é claro, tem os que eu gosto menos, agora que eu não gosto, não existe nenhum. Então a consistência de qualidade dessa franquia sempre foi o que me fez ficar animado pra toda vez que anunciam um novo Missão Impossível. Agora foi só lá em 2018 com Fallout que eu acho que um novo patamar foi estabelecido pra essa grande saga. E pra mim, aquele filme é perfeito, disparado o melhor de todos na minha opinião. Missão Impossível Fallout entra no meu top filmes de ação preferidos da vida, cara. Ou espionagem, classifique como você quiser aí, é claro. Porque o meu ponto aqui é que tudo ali funciona tão bem, é tudo tão amarradinho e tão bem feito, com tantos momentos marcantes dentro de um filme só, que eu sempre tive dúvidas em pensar se algum dia essa franquia conseguiria entregar algo daquele nível de novo. Bom, 2 anos atrás a gente recebeu Missão Impossível, Acerto de Contas, que apesar de eu ter achado um filme muito maneiro, muito da hora, não desbancou Fallout nem por um segundo pra mim. E agora em 2025 a gente recebe Missão Impossível, O Acerto Final, que é uma continuação direta pro filme anterior, praticamente uma história única dividida em 2 partes, tanto que o título era pra ser Acerto de Contas Parte 2 por um tempo, e aí eles mudaram por conta de uma decisão de marketing recentemente. E esse é o filme que eu assisti na manhã de ontem, meus amigos, e eu já posso afirmar aqui uma coisa pra vocês: a franquia Missão Impossível segue invicta no que diz respeito a só entregar filmes bons, o que já é uma notícia excelente. Agora a questão que nos fica pra responder durante esse vídeo é se essa nova entrada é tão boa ao ponto de superar Fallout, se esse filme funciona como um fechamento da saga inteira, que é o que eles estão prometendo, se foi de fato uma boa ideia dividir essa história em 2 filmes e se compensou a espera, ou se a gente tem aqui um bom filme com bons momentos, mas que definitivamente não será lembrado daqui a alguns anos quando a gente falar dessa grande franquia. Bom, é exatamente disso que eu quero mostrar com vocês no vídeo de hoje. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse, e eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada de espionagem, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. É sempre uma honra ter a sua presença por aqui. Muito obrigado por fazer parte aqui dessa família Refuse. Sou muito orgulhoso de ter construído essa comunidade com vocês, e a gente pode deixar esse encontro ainda mais legal com você deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizade, constrangimento e muita baixaria, e pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer mesmo me ver falar de Missão Impossível, O Acerto Final. Então eu não vou deixar vocês esperando. Missão Impossível, O Acerto Final conta a história a partir do minuto em que o anterior acabou, mostrando o Ethan Hunt e o seu time com a posse daquela chave em formato de crucifixo. Pronto pra descobrir, é claro, a localização de um submarino antigo com todos os segredos ocultos que podem estar ali dentro. Porém, é claro, e como sempre nessa franquia, o não cumprimento da missão pode resultar em eventos catastróficos para a humanidade. E aqui a gente tá falando literalmente do fim do mundo, por meio de um desastre nuclear que uma inteligência artificial pode iniciar caso ela tome controle das 8 nações mais poderosas da Terra. Dessa forma, então, cabe ao Ethan e à sua equipe se preparar para alcançar a localização desse submarino antes de um outro cara chamado Gabriel, que também tá atrás da localização, enquanto eles ainda assim são perseguidos pelos governos dos países que estão caindo na guerra ao terror criada por essa inteligência artificial. Bom, meus amigos, vamos lá. Se você ficou com a impressão de que a sinopse é um pouco confusa e que tem elemento demais ali, não foi impressão sua não. Eu escrevi desse jeito de propósito mesmo. Mas eu vou começar esse vídeo da maneira mais positiva possível, tá? Não quero jogar o clima lá pra baixo, porque afinal estamos falando de um filme que eu gostei e que eu quero recomendar. Mas falando sério, brincadeiras à parte agora aqui, tá? Missão Impossível continua entregando com maestria aquilo que sempre me fez pagar os ingressos pra assistir esses filmes, tá ligado? Aquilo que eles são mestres em fazer e que essa equipe faz como poucas outras no cenário de blockbusters hollywoodianos. Esse lance de criar uma mega missão, uma mega operação e destrinchar durante o decorrer do filme, durante o roteiro, em outras pequenas operações pra que essa grande funcione. E esse estilo de narrativa não é uma exclusividade da franquia Missão Impossível, né? Até Velozes e Furiosos começou a imitar quando eles decidiram virar uma franquia de ação e espionagem também, mas eu repito o que eu disse. Na minha humilde opinião, somente Missão Impossível consegue fazer essa estrutura de roteiro tão bem feita. E aqui eles fazem isso de novo, meus amigos. E a gente tem uma missão macro que eu confesso que não me agradou tanto assim, mas eu vou entrar nos detalhes disso mais pra frente no vídeo. Agora, o que eu não tenho como negar é que essas missões menores, os subplots ali, as submissões pra que a macro dê certo, seguiram como sempre naquele espetáculo visual, sonoro e de tensão que eu entro esperando
trabalhando em qualquer filme de Missão Impossível. Esse filme tem dois grandes momentos, tipo assim, tem mais do que dois, mas tem dois que são gigantescos. E eu afirmo pra vocês com tranquilidade, preste muita atenção no que eu vou dizer, só por esses dois momentos, eu já compraria o ingresso de cinema tranquilo, se fosse vocês. Ele tem mais coisa pra oferecer, mas mesmo que ele não tivesse mais nada, só esses dois momentos já valem o ingresso. A sequência lá do submarino, sem dar spoiler aqui pra vocês, me deixou completamente sem ar, cara. E sim, eu acho que auxiliou bastante o fato de eu ter talassofobia, né? Aquele medo de mar aberto, de profundidade e tudo mais, mas independente disso, é uma sequência realmente construída pra tirar o nosso fôlego. Nisso ela consegue, meus amigos. Uma outra sequência é aquela que tá em todo o marketing aí, né? Que envolve um avião bimotor e que o Tom Cruise realmente ficou pendurado lá pra gravar a sequência toda, e a gente vê isso enquanto assiste ao filme. E muda completamente a experiência, muda totalmente a nossa forma de imersão, saber e experienciar que aquilo ali de fato foi gravado daquele jeito. Porra, como isso funciona na construção da tensão e da imersão das cenas, meus amigos. Na verdade, a maneira com que Missão Impossível constrói as suas operações, as suas missões em termos de roteiro, sempre funcionou comigo. Eu já saquei a fórmula deles, eles continuam replicando a mesma fórmula, mas cara, ela continua funcionando, então por que eu vou reclamar disso? Basicamente a gente tem aqui a equipe bolando um plano que já parece impossível desde o início, contando com muitos pontos ali que precisam ser muito precisos para aquilo tudo poder funcionar e dependendo de muitos grupos diferentes para aquilo dar certo também. Aí depois a gente é jogado pro meio da ação e começa a dar merda em cada um dos grupos que precisam lidar com aquelas adversidades ali, precisam improvisar. Aí a trilha sonora vai crescendo, a montagem do filme vai intercalando essas cenas das equipes separadas, tendo que confiar uns nos outros ali para apertar um botão ao mesmo tempo e seguindo essa mesma fórmula desse mesmo jeito em todos os filmes, eu continuo roendo minhas unhas, desesperado e me tremendo todo na ponta da cadeira. Então sim, funciona demais, sempre funcionou e continua funcionando. A tensão que os filmes de Missão Impossível me causam são diferentes de qualquer outro tipo de tensão que eu sinto no cinema. É um bagulho muito único, muito específico e eu fico feliz demais em dizer pra vocês que isso continua funcionando aqui. No entanto, eu não sei o que aconteceu na sala de montagem, se trocaram o montador ou se trocaram a equipe do montador-chefe ou se ele simplesmente decidiu ir trabalhar cheirado num dia, mas o fato é que a quantidade de inserções, uma em cima da outra na montagem ali, meio que colocando imagens dos filmes anteriores por cima dos diálogos enquanto a galera bola os planos lá, é coisa de maluco, cara, de verdade me incomodou muito isso aqui. O montador desse filme tinha tomado 15 Ritalina antes de começar a trabalhar, não é possível. O bicho não consegue deixar 5 segundos de diálogo rodar sem ficar inserindo alguma imagem ali pra representar o que a galera tá falando, cara. Equipe, vamos repassar o plano aqui, tá? Nós vamos precisar resgatar a chave do carro pra poder acessar a garagem da casa, o que vai nos levar pra sala de estar, onde a gente vai encontrar uma bolsa de oncinha e lá dentro nós vamos encontrar os códigos pra mandar uma bomba nuclear pra casa do Good Nerd. Caralho, não precisa ficar me mostrando tudo, cara, deixa a cena rolar. Sem contar que algumas dessas imagens que eles mostram pra nós são imagens do próprio filme que a gente tá assistindo que ainda estão por vir, e eu achei isso uma decisão de péssimo gosto, cara, terrível, horripilante mesmo. Por exemplo, por conta dessa escolha da montagem em mostrar as cenas do próprio filme que eu ainda vou experienciar, eu já sabia como que a cena do submarino ia terminar. Eu já tinha visto a roupa que o Tom Cruise tava por meio de uma dessas inserções anteriores enquanto eles estavam bolando o plano. E é claro que isso atrapalhou bastante no máximo de tensão que eu poderia ter sentido na cena do submarino, que já é muito boa, mas poderia ter sido ainda melhor. Agora, por outro lado, e pra eu ser justo aqui também, eu entendo um pouco da hiperatividade do montador, vamos colocar assim, que provavelmente entrou em colapso quando ele viu a quantidade de cenas diferentes que ele tinha na sua mesa pra poder contar aquela história. E é aqui que entra o meu maior problema com Missão Impossível 8, o acerto final, meus amigos. O fato dele ser um filme confuso pra cacete, cara. E lembre-se daquilo que eu sempre falo aqui pra vocês, confuso não tem nada a ver com complexo, são coisas totalmente diferentes. A Origem é um filme complexo, mas que o Nolan consegue deixar explicadinho ali pra gente conseguir acompanhar sem problema nenhum. Ele explica até demais por alguns momentos. Agora, confuso é o que eles fazem lá em Tenet, que mesmo explicando tudo trocentas vezes, e mesmo eu já tendo assistido aquele filme 300 vezes, eu continuo sem entender bolhufas do que o Nolan quis contar ali. E aqui em Missão Impossível 8, a gente não chega no nível de Tenet, claro, graças a Deus, mas eu acho que esse filme aqui se complicou demais e sozinho pra contar essa história, que na boa, cara, na teoria não deveria ser tão complexa assim. E o motivo disso é bem claro, meus amigos, e na verdade é o que mais me interessa em cobrir e explorar aqui pra vocês nesse vídeo. Porque veja, esse filme, até pelo título dele, olha só, o acerto final, tá querendo trabalhar a ideia de que todas as missões anteriores, todos os filmes anteriores, meio que convergiram pra que essa missão aqui pudesse acontecer. E eles fazem isso utilizando de um recurso que Velozes e Furiosos utiliza também a cada nova entrada da franquia e que eu já disse pra vocês aqui incontáveis vezes o quanto eu detesto esse recurso de roteiro, não é? Se você é velho de casa aqui no canal, você já sabe exatamente o que eu tô falando, não sabe? É isso mesmo, são os bons e velhos retcons, que na verdade não são bons
nem velho. E retcon nada mais é do que continuidade retroativa, meus amigos. É uma técnica que nada mais é do que aquele lance todo de ficar mexendo na história dos filmes passados, incluindo coisa lá que nunca teve, pra poder conectar com a história que você tá querendo contar no presente. Então rola muito disso aqui, o que por conta própria, cara, não seria lá um grande problema. Mas esse filme ainda vai além, e ele também é uma sequência direta pra um filme de 2 anos atrás, que não teve final, e que ainda precisa nos relembrar de muitos pontos de roteiro que foram deixados abertos por lá. Então se você pensar bem, e se você somar essas duas coisas, o que a gente tem aqui? Um filme que acaba investindo boa parte da duração em ficar nos explicando coisas, cara. Nos relembrando de eventos, conexões, objetos importantes e relações pessoais ali, pra que o espectador não fique perdido enquanto assiste. Pra que a gente possa entender as causas e consequências de tudo aquilo. Pô, os primeiros 20, 30 minutos desse filme aqui, que tem um total de 2 horas e 40, são completamente insuportáveis, cara. De boa, sem exagero, eu tava começando a ficar preocupado desse ser o primeiro filme da franquia Missão Impossível que eu não ia curtir, porque tava muito ruim. Felizmente não foi o caso, né? O filme acabou me ganhando bastante depois, a partir de uma cena em que o Ethan Hunt tá num bunker underground ali falando com a presidente. Pra mim foi a partir dali que o filme realmente começou, porque antes disso, eu juro pra vocês, meus amigos, tava um porre, era uma cena de exposição atrás da outra. Era o Ethan recebendo uma fita ali, relembrando a gente do filme passado, aí depois alguém fala pra ele de um bagulho do terceiro filme, aí depois um mano relembra a gente lá do vilão da história, aí ele entra numa máquina de inteligência artificial ali pra relembrar a gente que ela era uma ameaça do filme anterior. Pô, tava horrível, gente, de verdade, cara. Eu acho que esse filme tem um dos piores 30 minutos iniciais que eu já vi em qualquer filme. Isso, infelizmente, acabou tirando completamente o impacto de um grande momento do roteiro que acontece ali bem no comecinho do filme e que eu não conseguia aproveitar ou imergir emocionalmente direito, porque eu tava completamente atordoado, cara. Parecia que eu tinha acabado de sair de uma aula de história. Inclusive, falando em aula de história, você chegou a ver o último vídeo aqui do canal? Eu chamei o Henrique Caldeira lá no Estranha História pra falar com a gente sobre tudo que é verdade e mentira nos filmes sobre história antiga que a gente mais ama. Pois é, assista esse vídeo aí, ele ficou bem legal, um projeto novo que eu tô tentando trazer aqui pro canal, que eu tô muito orgulhoso com o resultado e que eu gostaria muito que você fosse lá conferir. Já que eu dei essa pausa pra falar do meu próprio vídeo, né, por que não aproveitar do momento pra trazer a patrocinadora do vídeo de hoje, que, é claro, por eu ter trocado de roupa, vocês já sabem quem é. A Insider, meus queridos e minhas queridas. Insider é essa que se tornou uma grande parceira aqui do canal, que sempre faz apoios nos meus conteúdos, tá patrocinando as lives de The Last of Us, então eu tenho um carinho muito grande pela marca, mas mesmo que eu não tivesse carinho nenhum pela empresa, pela marca, não tem como não ter carinho pelos produtos da Insider, cara. Hoje, especificamente hoje, eu tô usando 3 peças ao mesmo tempo, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Na parte de cima, aproveitando que tá um friozinho aqui em São Paulo, eu estou usando o moletom Heavy Hood, que é uma delícia de usar, ultra macio, com conforto térmico e também não desbota com o tempo, anti-odor e não precisa passar. Além de ser muito bonito e uma delícia de usar, né, meus amigos? E por baixo do Heavy Hood, eu estou usando a Tech T-Shirt Heavy, porque sim, o mosquitinho da Insider me picou e eu já não consigo mais usar camisa de algodão normal. E a Tech T-Shirt Heavy tem tudo que o carro-chefe da casa, as Tech T-Shirts, as famosíssimas, tem, um adicional de que o tecido é ainda mais reforçado e tem o caimento ainda melhor. E por fim, eu provavelmente não vou conseguir mostrar pra vocês aqui, mas embaixo de tudo isso, e mais na parte de baixo ali, eu estou usando a maravilhosa cueca Performance, que eu juro pra vocês que é a melhor coisa da vida, cara. Papo reto, eu garanto que se você fizer uma compra dessa, você vai querer trocar o seu guarda-roupa inteiro de cuecas. Não tem como você usar uma cueca Performance e querer voltar a usar uma cueca normal de novo. E é claro que como uma parceira de respeito, a Insider não vai deixar você com vontade de ter todas essas peças e não te oferecer nenhuma proposta. Então, pra garantir tudo isso e muitas mais peças do catálogo extenso lá no site da Insider, você pode acessar esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, que vai te levar direto pro site da Insider com o cupom Rafa Camargo já aplicado. Um cupom que vai te garantir 15% de desconto em todo o carrinho, que pode ser utilizado, é claro, somando com os outros descontos do site, pra você sair com um pacotão maravilhoso de dinheiro pra você poder guardar. Então não perca essa oportunidade e acesse o QR Code aí pra pegar o teu desconto e começar a usar peças de muito estilo e muita qualidade. A Insider, é claro, eu agradeço mais uma vez pela parceria e agora sim, de volta pra Missão Impossível. Podia ter terminado falando Missão Impossível mesmo é ficar sem usar Insider, né? Mas agora já foi, foda-se. Mas voltando pra Missão Impossível, felizmente, a partir dessa cena em que o Ethan se encontra com a presidente lá, eu chuto que é na marca dos 20 ou 30 minutos de filme, aí o projeto engatou comigo e acabou no saldo positivo ali por conta das sequências de operação individuais que eu já comentei. Agora, lembra aquilo que eu falei? Que Missão Impossível nada mais é do que uma grande operação que se divide ali em operações menores durante o decorrer do filme. Pois bem, eu já disse que as menores funcionaram super comigo. Agora, e a grande? Será que rolou essa missão macro? Será que ela é legal o suficiente? E olha, gente, aqui eu vou dizer que assim, cara, funcionar na teoria, ela funciona, mas eu acredito que poderia ter sido muito mais, meu povo. Eu tenho que dizer pra vocês aqui que eu acho que a separação da história em 2 partes foi uma escolha ruim, que isso acabou me afastando um pouco da presença vilanesca do filme. O tal do Gabriel lá, que no filme passado perdeu, mas que era uma ameaça totalmente imparável, agora ele já não é mais. Ele não é tão ameaçador assim. E nesse filme ele meio que tá ali só. Não colabora também o fato de que o grande vilão mesmo desse filme é uma inteligência artificial, que só tá na rede mesmo, tá ligado? Ela não se manifesta em nada físico. Então esse filme sofre bastante da falta de uma presença vilanesca. A gente tem o Gabriel lá,
que não é uma figura forte, e a figura forte que a gente tem, que é a inteligência artificial, não é física. Sem contar que eu achei muito engraçado também, até comentei com o Vini do Bacon Nerd, que tava do meu lado enquanto a gente assistiu o filme, que a solução pra resolver o problema de uma inteligência artificial é óbvia, e eu falei essa solução nos primeiros 5 minutos de filme. Aí passou o filme inteiro e ninguém fez porra nenhuma pra chegar no final e eles fazerem exatamente o que eu falei que tinha que ter feito, cara. E é justamente isso que me leva ao próximo ponto. Que assim, meus amigos, ainda nesse tema do vilão ser uma inteligência artificial, né, eu admito que eu fiquei esperando, desde o filme passado, inclusive, algum tipo de conexão com o momento que a gente tá vivendo, sabe? Porra, ChatGPT, tem 500 outras milhões de inteligências artificiais aí que já fazem parte da nossa vida, tá ligado? Elas já existem, elas já estão aí. Então, tipo, se você vai usar esse tema pra um filme em 2025, é legal que você trabalhe ele considerando que a gente tá em 2025. Porque não faz sentido contar uma história de IA trabalhando o texto da IA como se fosse um filme lá em 1980, que tava teorizando como seria um futuro com inteligência artificial. Não, porra, já tá aqui a inteligência artificial. Você não pode trabalhar seu texto como se fosse 30, 20 anos atrás. E, infelizmente, nisso aqui o filme ficou devendo pra mim, meus amigos. A maneira com que eles trabalham a inteligência artificial aqui é literalmente como qualquer outro filme que aborda o tema. É simplista, é meio básico, é meio dominação mundial e detonação de bombas. Poxa, até Vingadores Era de Ultron trabalhou o tema de uma maneira mais legal e mais reflexiva, com todo aquele lance de que o Ultron tava destruindo na intenção de proteger. Foi a forma com que o Tony e o Bruce programaram ele pra operar. Agora aqui não, aqui a IA é mal porque sim. Ela quer acabar o mundo porque sim. E ela tem seguidores fiéis também porque... Cara, sei lá porque ela tem seguidores fiéis, pensando bem. Então, no resumo da ópera, meus amigos, eu acho que Missão Impossível 8, o acerto final, é sim uma excelente pedida pra se assistir no cinema. É um filme grandioso, com grandes momentos e sequências de ação e espionagem pra deixar a gente tenso na ponta da cadeira, como muitos dos filmes anteriores também fazem. Agora, ele vai entrar na minha listinha dos preferidos dentro dessa franquia? De jeito nenhum. Eu amei os momentos individuais, a sequência do submarino inteira, a sequência do avião inteira, mas eu estaria mentindo aqui pra vocês se eu dissesse que quando a gente não estava nessa sequência aí, eu tava tão interessado no filme quanto eu estava quando a gente estava no meio da ação. Não, aqui não rolou isso. Diferente de Fallout, eu não sinto que as revelações aqui e reviravoltas funcionaram, eu não sinto que as conexões com os outros filmes antigos têm um peso que justifiquem elas terem sido trazidas e ter gastado tanto tempo explicando elas pra nós, com exceção de um cara, que eu não quero dar spoiler pra vocês, mas um cara do primeiro filme que eu achei sensacional a forma como que trouxeram ele aqui. Mas ele foi um, tá ligado? Dos 15 que eles trazem aqui, tem um que eu acho que foi maneiro. E o problema é que com esse tanto de coisa que eles tentam trazer de filmes antigos, mais o fato desse filme ser uma continuação direta de eventos de um filme de 2 anos atrás, o resultado é óbvio, faz com que Missão Impossível 8 tenha uma dificuldade tremenda em contar a história com um ritmo legal. O filme é longo e ele me pareceu longo por alguns momentos, mas ainda assim é importante eu reforçar que, mesmo sendo um filme inferior a Fallout e inferior ao último acerto de contas, na minha humilde opinião, isso não deve ser visto como um demérito de maneira alguma, porque aqui nessa franquia a régua é muito alta. Eu só não acho que esse seria um filme que eu conseguiria levar meu pai no cinema pra assistir, tá ligado? Ele curte muito ação, ele adora esse tipo de filme aqui, e ele amou assistir Missão Impossível Fallout comigo. Mas aqui eu sinto que ele ia ficar muito perdido, cara, é muita informação, é muita coisa pra ele poder acompanhar, e talvez ele tirasse muito pouco da experiência total do projeto, sabe? Tanto esse não foi o meu caso, porque eu posso afirmar pra vocês sem sombra de dúvida que o meu saldo foi positivo e que eu continuo podendo dizer aqui com orgulho que a minha franquia preferida da atualidade segue sem nenhum filme ruim. Porque pra mim, Missão Impossível 8 pode não ser o melhor da franquia, mas ele sem sombra de dúvidas é pra você colocar no topo da sua lista, com menos ali do lado, porque eu acho que existem algumas boas rameladas aqui também. E agora, é claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram Missão Impossível 8? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!